Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Eliseu Peçanha e, bom, eu agradeço muito sua presença aqui, Eliseu. Estou muito contente de você ter aceito aí fazer parte desse ciclo de conversações. Eu queria passar então a palavra para você se apresentar melhor, aí, falar um pouco da sua trajetória, né, dos seus interesses. Como é que você chegou à filosofia? Se você quiser falar um pouco aí, o que te despertou, como é que foi esse caminho, né, para a filosofia? E aí depois a gente vai conversando aí sobre assuntos da sua pesquisa e tudo mais. Então, boa noite. Ok, cara, boa noite. Boa noite para todos. Meu nome é Eliseu Amaro de Melo Peçanha. Tenho 44 anos e moro em Brasília. E, bem, o que me levou para... Eu costumo dizer que o que me levou para a filosofia foi a literatura. Sempre gostei muito de literatura. E foi o que me aproximou da filosofia. Na verdade, por muito pouco eu não fiz a opção de cursar letras, né? A discussão a respeito de ética e política me empurraram mais para fazer o curso de filosofia. Mas eu não imaginava nunca estar no curso de filosofia. Eu vi filosofia pela literatura e foi o que me aproximou mesmo da filosofia, foi a literatura. E eu fiz a minha graduação na Universidade Católica, aqui em Brasília, e depois fui para a Universidade de Brasília, para a UNB, para trabalhar, fui fazer uma especialização em filosofia e comecei a trabalhar com alguns projetos de extensão. E voltei para a UNB algum tempo depois, depois de deixar os projetos de extensão, para ir para a Secretaria de Educação. Atualmente eu sou professor na Secretaria de Educação, aqui do DF. E em 2015, a partir de indicações do professor Anderson Flo, que eu já tinha feito trabalho sobre... A gente trabalhou num grupo que era um grupo de professores, o MEC, pela SECAD, estava promovendo uma formação de professores à distância, né, para o cumprimento da 10.639, formar os professores para começar a trabalhar os conteúdos da lei. E aí eu conheci o Anderson nessa época e de lá para cá, né, em alguns encontros e tal, ele tinha sido o meu orientador na especialização de bioética, e ele que me apresentou a necropolítica, né, um BEMB que depois veio a se transformar na minha dissertação que eu defendi em 2018, que é a necropolítica e epistemicídio, as faces ontológicas da morte no contexto do racismo. Então, estudando essas duas perspectivas. E dentro da filosofia, o que veio me aproximar de buscar uma filosofia africana foi a questão de realmente uma preocupação com a minha própria identidade. Perguntava para os meus professores da graduação a respeito de filosofia africana, de filósofos africanos, e eu sempre ouvia que não existia filosofia produzida, né, no continente africano. O que se tinha na África era o mesmo que tinha no Brasil. A gente estudava os pensadores europeus, né? O curso de filosofia no Brasil, e aí eu creio que a grande maioria ainda hoje, a gente vai estudar os pensadores europeus e norte-americanos, quando muito, né? E então os professores sempre falavam que não tinha, né, referência de uma filosofia africana. E eu achava muito estranho isso. Ainda bem que eu não comprava essa ideia. Na verdade, eles também não tinham conhecimento e acabavam por reproduzir talvez algo que eles nunca buscaram ou talvez também receberam essa mesma informação. E então foi o que me aproximou da filosofia africana, foi essa falta de filosofia africana e uma preocupação com a minha identidade, né? A identidade étnica.
E foi o que me levou, depois da graduação, eu lembro que a UNB estava oferecendo um curso chamado Pós-Afirmativas, e tinha como objetivo preparar candidatos negros, afrodescendentes, para os processos seletivos de pós-graduação. Me ajudou na época para conhecer um pouco sobre o pensamento negro. Eu fiz uma disciplina também na Universidade de Brasília chamada Pensamento Negro Contemporâneo, que foi uma disciplina que, se não me engano, ela começa a existir na universidade com o advento das cotas, né, das cotas raciais, e depois como algo que viria a dar suporte para a formação em atendimento a 10.639. Então, nesse curso foi muito bom, porque eu conheci muitas pessoas que eu tenho ligação até hoje, um pouco, conheci muito alguma coisa para depois me aprofundar na questão do pensamento negro contemporâneo, mas não foi realmente o que veio me ajudar para que eu pudesse ingressar na pós-graduação stricto sensu na UNB. Isso veio acontecer alguns anos depois. Mas foram, né, os caminhos que eu fui tomando para me aproximar do conhecimento da filosofia africana. Maravilha. Você citou a lei 10.300 e como é que é? 10.639, né? 639 Isso. de 2003, né? Como que você vê de lá para cá o impacto dessa lei? Você conseguiria falar um pouco aí da sua experiência também, da importância, né, dessa lei que instituiu o ensino, né, de pensamento africano, de matriz africana em todos os níveis de ensino, né, na história, na filosofia, enfim, para quem não sabe também essa lei, né, foi uma lei muito importante, tudo. Se você puder falar um pouco dessa, enfim, da efetivação dessa lei, né, como que para você, como é que você experienciou isso e o que ainda pode ser feito, né, nesse sentido para efetivação de fato dessa lei? Eu, de fato, fui conhecer a lei quando eu fui trabalhar na UNB, com projetos de extensão. Não conhecia, e aí eu estou falando do final de 2005 para início de 2006, que durou o curso. Africanidades Brasil, se não me engano, o nome do curso. E eu não conhecia. Então, fui conhecendo no momento que eu estava sendo formado para formar professores. Foi uma experiência muito interessante, porque, primeiro, para a gente tomar ciência, tomar conhecimento da total ignorância que tínhamos, mesmo as pessoas que estavam mais enganjadas em movimentos negros, em trabalhar com um tipo de educação que fosse mais inclusiva etnicamente, do tamanho da ignorância que nós tínhamos, né? de todas as áreas. Eu lembro que as reuniões que existiam para se tratar dos conteúdos, depois a gente ia tratar, lidar com os professores, eram realmente reuniões muito tensas, porque se por um lado tinham pessoas que achavam absurdo uma lei, que tinha uma bolsa, né? Então muita gente se candidatava. A gente tinha pessoas que achavam absurdo que existisse uma lei para se tratar desse tema. E outras que ficavam realmente espantadas como que a gente passou tantos anos, tantas décadas, séculos, sem conhecer a história da presença dos africanos no Brasil, de seus descendentes, sem conhecer essa história. Né? Porque até então, e aí eu estou falando da minha formação também, não só como estudante, na educação básica como estudante, mas no ensino superior, enquanto graduando, mas a total falta de referências que a gente tinha desses conteúdos, né? A total falta de referência da história dos africanos no mundo e no Brasil. Então, assim, foi um momento que para mim foi muito rico de conhecimento, me aproximou muito, fez crescer por mim esse interesse, mas, por outro lado, também foi um momento em que eu pude observar o
quanto racista é o nosso ensino, né, a estrutura da educação básica e superior no Brasil. E eu fico, às vezes... E aí eu estava conversando com uma amiga minha, alguns dias atrás, que ela me fez um convite também para uma outra live, e eu falando com ela o seguinte, que há uma resistência. Que uma época eu estava me formando para formar os professores de 2005, 2006, e agora como professor presencial, né, na Secretaria de Educação, eu já participei de algumas formações, né, em algumas escolas que me convidaram para formar professores, e assim há uma resistência muito grande ainda por parte de muitos docentes quanto a esse conteúdo. Então, assim, é muito importante que a gente continue a trabalhar esses conteúdos na educação básica, para já quebrando essa resistência no ensino fundamental, apesar da atual situação política que a gente vive, nos impede muito de falar sem receio desses conteúdos, né? Haja visto os acontecimentos recentes que vimos aí em escolas em que o professor foi se posicionar a respeito da violência policial contra manifestantes dias atrás, e esse professor foi repreendido, né, que é um professor da escola militar, a tratar sobre assuntos, a relação ao negro, as religiões de matriz africana, a filósofos africanos, ao racismo, ainda é complicado. Se tratar com os professores é bem complicado, porque os professores eles têm a autonomia de eu não quero ouvir isso, ele sai da coordenação, ele sai da formação, não participa. Chega lá, fica meia hora, assina a presença. E na escola se está correndo risco, mesmo que tendo todo um amparo legal, né, porque a lei dá esse amparo, mas na escola você corre o risco de um aluno ou outro fazer alguma denúncia. Então, assim, ainda é muito importante que alunos, e aí eu estou falando de educação básica, de ensino superior, tenham contato, tenham conhecimento da lei, que agora teve a sua extensão, né, em 2008, que é a Lei 11.645 de 2008, que inclui também o conhecimento dos povos originários, né, da América pré-colombiana, originário do continente, com conhecimento indígena. E ainda há uma resistência muito grande. Por isso que eu estou reforçando aqui sempre a necessidade da gente insistir nas formações para professores e alunos, e aí educação básica e ensino superior, porque ainda há uma resistência muito grande quanto a esses conteúdos. Você estava falando da questão dos índios, né, também do pensamento indígena, né, a inclusão 2008, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer é, pela sua formação filosófica, de ter estudado filosofia, né, e percebido a influência dessa lei, né, e como que a questão, você falou, o Brasil é um país racista, né, então essa lei veio para tentar corrigir, né, essa deficiência, ela encontra resistência ainda. Como que você vê, né, o enriquecimento que é proporcionado, né, pelo conhecimento de matriz africana para pensar os temas da filosofia tal como são ensinados no curso de filosofia, como, por exemplo, né, o pensamento político, o pensamento ético, o pensamento da estética, né, o pensamento científico, epistemológico, todos os grandes temas, né, que a gente aprende em filosofia. Como que você vê a influência que o pensamento de matriz africana tem sobre esse conjunto, né, que em geral a gente aprende numa matriz europeia ou também às vezes dos Estados Unidos, como você também bem colocou. Como que você vê essa relação, né, do pensamento africano com esses temas clássicos que são ensinados na filosofia, no curso de filosofia?
Eu vejo como uma estratégia em que hora a gente precisa, né, estar pronto para a batalha e hora a gente precisa estar pronto para né, a batalha que eu estou falando, enfrentamento diário em sala de aula e na produção filosófica desses conteúdos, para a batalha e também para a ginga, né? Porque é muito complicado você bater de frente. E por que eu estou dizendo que é complicado bater de frente? E eu estou falando de batalha e de ginga, citando aqui o Rufino. Porque os mecanismos da supremacia branca, eles são muito sutis. E aí, quando você vai com a filosofia africana, com um embate muito contundente com as africanidades, com os argumentos de epistemicídio, isso assusta muita gente. Por quê? E aí vem aquela velha história de que há um desmerecimento para os intelectuais que trabalham com esses conteúdos, que é serem rotulados como militantes. De aí, eu não vejo nada de demérito, né, em estar dentro desse rótulo, porque esse rótulo também é construído por pessoas que não têm a menor abertura para o conhecimento do diferente, do outro. E como os instrumentos, como os mecanismos da supremacia branca são muito sutis, as pessoas às vezes estão defendendo, estão dentro desse status da supremacia branca, mas nem se dão conta. Então, quando você pega um livro de filosofia, e aí eu gosto sempre de citar, não sei se eu gosto sempre de citar o da Marilena Chauí. Você pega um livro de filosofia para educação básica e vê que não tem nenhuma referência de filosofia africana, ou quando tem alguma referência sobre África, é na parte de estética do Antigo Egito, aí você se dá conta dos mecanismos sutis da supremacia branca. E aí, quando você vai falar sobre filosofia africana, assim, mas você é militante, você está falando em prol de uma causa, não é uma conversa intelectual, mas justamente por conta desses mecanismos sutis da supremacia branca. A mesma coisa acontece em relação à questão de gênero. Você pega um livro, aquele Filosofando, das professoras, eu estou lendo o nome dele aqui, Maria Helena e Maria Lúcia, tu vai ver o livro produzido por duas professoras, mas só abordam um filósofo, que é a Hannah Arendt. Então, são mecanismos muito sutis. Então, trabalhar com esses conteúdos, primeiro você vai cair vai ser rotulado como militante e depois você vai ter uma certa resistência, porque como é um conhecimento estranho ao cânone, né, existe uma resistência. Existe uma resistência e tem pessoas que vão dar menos importância, tem pessoas que vão achar que é uma coisa marginal, menos importante do que o cânone. Então, há de se ter um jogo de cintura, uma ginga aí para se trabalhar esses conteúdos. E olha que eu estou falando de questões mais relacionadas à filosofia mesmo, porque eu sei que trabalhar com questões, por exemplo, das religiões de matriz africana é muito mais complicado. E a outra questão, Caio, eu sempre quando vou trabalhar, eu começo a falar sobre o racismo epistêmico e o epistemicídio. E aí eu pego o exemplo do livro e falo, por que não tem nenhum filósofo negro, nada de filosofia africana aqui no livro didático? E aí eu espero, né, os alunos levantarem as causas e aí eu vou explicar o que é o epistemicídio, né? O que é o racismo epistêmico, para depois entrar, né, em que é a filosofia africana. Depois eu faço a edição. Você estava falando sobre o que acontece quando esse conteúdo é ensinado nas escolas, qual é o impacto, né? Você estava falando. Sim, estava falando do quanto que me surpreende
quando eu trabalho na educação básica, né, no ensino médio, quando eu falo de filosofia Ubuntu, né, realmente eu fico muito surpreso com a reação dos alunos, né? Eles acham de uma importância muito grande o Ubuntu, acabam se identificando com o Ubuntu, se interessam, vão. Eu já vi seminários maravilhosos, né? E os alunos sempre assim, professor, mas a gente... No ano passado mesmo, no setor oeste, escola pública aqui de Brasília, muitos alunos vieram falar assim, olha, a gente só ouviu falar de África na sua aula de filosofia. Alunos do terceiro ano. Então, assim, e o Ubuntu, nossa, eles realmente demonstram muito interesse com a filosofia Ubuntu. Então, assim, eu consigo fazer com que os alunos conheçam que existe um pensamento, uma filosofia africana, e que ela é tão importante quanto a filosofia, né, do cânone ocidental, quanto a filosofia europeia. E no ensino superior, né, assim, pelo menos para esses alunos, quando chegarem ao ensino superior, eles já vão ter alguma noção, né, do que é o epistemicídio, por que a gente não vê determinados conteúdos nos livros didáticos. E me surpreende o nível de aceitação dos alunos. É muito maior, e aí eu estou falando de alunos de ensino médio, infinitamente maior do que o nível de tentar entender isso dos professores nas formações que eu já participei aqui no Distrito Federal. Os alunos têm muito mais interesse em descobrir esse pensamento do que os nossos professores. Pelo menos na minha observação, nas minhas experiências que eu passei. Uhum. Agora, se você puder falar um pouco também do outro conceito que você disse que foi o conceito que você pesquisou, né, o de necropolítica, e como que você relaciona ele a esse conceito de epistemicídio? Assim, o conceito de necropolítica é um conceito que está muito à tona agora. É um conceito desenvolvido pelo filósofo camarunês Achille Mbembe. E a necropolítica é a política do extermínio, né, a gestão da morte, a política da morte, do extermínio das massas subalternizadas, das pessoas que se encontram em estado de subalternidade na sociedade e que podem ser exterminadas pelas pessoas que mantêm a hegemonia do poder político e econômico, né, a hora que realmente foi interessante para o Estado esse extermínio. Ora, se a gente for pegar na maioria das nações, quem faz parte dessa massa da população subalternizada é a população negra. A população negra, a população mestiça, a população indígena, né? Que estão aí ocupando a maior parte dos espaços geográficos na periferia das grandes cidades, mas não só nas grandes cidades. A gente vê a necropolítica acontecendo aí em larga escala no nosso país agora, também contra os povos indígenas, né? Que estão longe das grandes cidades. Então, assim, a necropolítica é a política de extermínio em massa das populações subalternizadas. E essas populações subalternizadas, principalmente nos estados, né, que foram colonizados pelos estados, pelas nações europeias. Mbembe vai nos chamar essa atenção quando ele cria o termo de que a biopolítica do Foucault, da onde ele vai fundamentar, né, vai fundamentar a necropolítica, que é o biopoder é esse poder, segundo o Foucault, que o soberano tem de decidir quem deve morrer e quem deve viver. O Mbembe vai nos chamar a atenção de que quando o Foucault vai formular esse conceito, ele não tem como preocupação
os terrenos que foram, os espaços, né, os estados que foram colonizados. O biopoder, a biopolítica ainda, o Foucault ainda fica na Europa para observar o que acontece, por exemplo, contra os judeus, os campos de extermínio durante a Segunda Guerra. Que aí o termo usado é o genocídio. Quando o Abdias vai falar sobre o genocídio do povo brasileiro, né? Ele ainda está usando esse termo que foi desenvolvido para falar sobre o extermínio em massa ainda de população europeia, que é um termo que foi criado para falar sobre o fenômeno do Holocausto judeu. E aí o Mbembe vai nos chamar a atenção que a necropolítica ele é um termo mais adequado porque ele vai falar dessas relações, ele vai chamar de estados tardocoloniais, né? Aí se baseando também no Fanon, para falar assim, olha, o biopoder não dá conta do extermínio que acontece nesses estados tardos coloniais, estados que foram colonizados pelas nações europeias. Então, ele vai falar justamente sobre isso. E quando a gente se aprofunda nesse conceito, e aí é bem fácil de entender por que esse conceito está bem na moda hoje em dia, porque a gente vê, né? Está muito na nossa cara, no telejornal, nos noticiários, nos sites, o extermínio contra a população subalternizada, que é, em grande parte, a população negra, a população pobre, marginalizada, a população indígena, a população LGBT. E nesse fenômeno atual, a gente consegue observar, quando vê aquela imagem do governador do Rio de Janeiro com uma metralhadora do helicóptero dando tiro, né, sobrevoando uma favela e atirando. Esse é o exemplo da necropolítica. O Estado na função de extermínio mesmo dessas populações subalternizadas, porque coloca todo mundo como marginal, né, para justificar o extermínio, ou coloca todo mundo como doente para justificar esse extermínio, ou coloca como pessoas que estão impedindo o desenvolvimento econômico do país, como o caso da população indígena, né, para justificar o extermínio dessas populações. E fala um pouco mais também do epistemicídio, porque me parece que os dois termos são relacionados, mas ao mesmo tempo o epistemicídio ele é mais sutil, né? Como você falou, a supremacia branca ela atua de uma forma sutil, né? O epistemicídio ele diz respeito a essa forma de ocultamento de uma tradição de pensamento, de matriz não europeia, né? E que tem a ver com a necropolítica, que essa sim vai atuar sobre os corpos, sobre as vidas, né? Essas duas coisas me parecem coligadas, mas ao mesmo tempo são procedimentos diferentes. Sim, são procedimentos diferentes, mas que se complementam, Caio. No meu entendimento, por exemplo, o racismo epistêmico ele consegue ser mais sutil, porque aí ele impede que a gente tenha um conhecimento de epistêmicos, né, epistemológicos, de outras epistemologias que não são as epistemologias, digamos, hegemônicas. Agora, o epistemicídio, que é a morte do conhecimento produzido por outras epistemologias que não é a hegemônica, ela não é tão sutil, porque a gente precisa observar, por exemplo, o que a filosofia ocidental, principalmente a filosofia iluminista, vai produzir de argumentos, de teses, de teorias, tanto para diminuir a importância ou negar a racionalidade do pensamento e do conhecimento africano. E aí a gente tem Hegel, a gente tem Kant, a gente tem Hume, a gente tem Voltaire e um monte de outros pensadores que vão não só dizer, olha, essas pessoas desse continente, dessa cor, elas não têm um raciocínio
uma racionalidade que a gente possa dizer que possa ser considerada digna do caráter humano. O Kant, inclusive, ele usa essa expressão. Então, essas pessoas... E aí a gente tem 3 pilares que eu costumo dizer, que é o pilar da filosofia, que é negar o conhecimento, a racionalidade dessas pessoas, das pessoas africanas, a teologia, que vai dizer que as pessoas africanas não têm alma, e a ciência, né, que vai dizer que as pessoas não são seres humanos. E aí vai usar um monte de argumentações, como, por exemplo, o Francis Galton com a eugenia racial, né, para deslegitimar a humanidade que existe nos corpos negros. Então, enquanto a teologia nega a alma, a filosofia a racionalidade, a ciência, o caráter de humanidade, né, por conta dessas habilidades técnicas comuns a qualquer ser humano, isso vai justificar o extermínio desse corpo. Ora, se não tem alma, se não serve para contribuir com a construção de racionalidade que é normal ao caráter humano, se não tem as aptidões técnicas para a construção dessas especificidades empíricas, então pode ser exterminado. Isso vai justificar, né? Justifica-se até hoje, e aí hoje a gente tem mais um pilar, eu diria, que é o do consumo, né? Se você não tem condições suficientes para estar dentro da sociedade que consome, ou que consome, ou que produz, né, para que a outra parte da sociedade possa consumir, você pode ser exterminado. Então, a referência que eu faço para aproximar o epistemicídio da necropolítica é essa. É um corpo que está tão deslegitimado frente a esses 3 pilares, que eu incluo mais o 4º pilar, que é o do consumismo, e todos eles obedecendo uma estratégia de afirmação e continuidade do processo de exploração do capitalismo. Tá? Então, se você não está dentro desses 4 pilares, justifica-se o extermínio desse corpo. Quando a polícia invade uma residência na periferia para matar uma criança, atrás de bandidos, atrás de marginais, justifica-se fazer isso dentro de uma periferia. E não num condomínio de luxo. Porque num condomínio de luxo, onde o proprietário do imóvel recebe 20 vezes mais do que um PM, 10 vezes, 100 vezes mais do que o PM, eles não vão fazer isso. Agora, num espaço geográfico onde vivem pessoas que realmente são desfavorecidas, são subalternos, pouco consomem, pouco podem contribuir também para essa produção, porque são muitos, então o extermínio de algumas dessas pessoas não vai fazer falta nem para a produção, né, desses bens de consumo. Então, justifica-se que o Estado possa chegar lá e exterminar essas pessoas. E mais, exterminando essas pessoas, você também está exterminando um corpo que produz pensamento. Então, assim, porque para esse sistema, e aí vem a questão de eu falar que o racismo epistêmico ele é mais sutil. Para esse sistema, assimilar essas pessoas é interessante. Né? Assimilar essas pessoas ao conhecimento hegemônico, ao conhecimento ocidental, é interessante, porque você tem aí uma referência de que, olha só, as pessoas conseguem chegar a um nível sociocultural de consumo, basta, e aí vem o discurso da meritocracia, né? Basta fazer por onde. E aí o Abdias vai dizer, no Genocídio Negro Brasileiro, sobre esse negro assimilado. E esse negro assimilado é um negro que
ele vai negar o conhecimento dos africanos, né, dos seus ancestrais, ele vai negar o próprio racismo e ele vai assimilar, aí vem a sutileza do racismo epistêmico, o conhecimento hegemônico como o único conhecimento válido. Então, ele vai ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena, mas que ele vai negar o seu conhecimento dos seus antepassados, chega a negar o racismo, né, e vai trabalhar em prol da manutenção do status quo, do racismo epistêmico e muitas vezes do epistemicídio. E a gente tem enxergado, tem assistido isso nos noticiários, nos telejornais, todo dia, de forma assim, brutal, acontecendo no nosso país, né? Em que até as lideranças de matriz africana são achincalhadas gratuitamente por pessoas que ocupam espaços políticos que deveriam, na verdade, estar defendendo essas pessoas. Então, assim, o racismo, o epistemicídio, enquanto estratégia que vai disseminar, matar, negar, diminuir o conhecimento produzido pela diferença, e aí eu estou falando do conhecimento negro, do conhecimento africano, do conhecimento indígena, ele vai também legitimar o extermínio desses corpos que estão contra esse conhecimento hegemônico. Maravilha, Eliseu. Se você quiser falar agora um pouquinho para a gente, enfim, falar de um outro assunto, eu estou vendo um contrabaixo aí, se você quiser falar da questão da música, da estética também, como é que isso... Estou vendo um violão aí no fundo também, você também é músico? Toco um violão também, gosto. Muito bom, cara. Então, eu toco desde muito, muito adolescente, desde 15, 16 anos. Tem até um CD aqui de uma banda que eu tocava aqui em Brasília, mas eu não vou achar esse CD tão fácil. E quando eu estava no mestrado, é que eu entrei para a escola de música e comecei a tocar contrabaixo, que era o meu sonho, mas eu tocava violão e fazia vocal. Violão, vocal e composição sempre foi, né, a minha função em bandas de rock aqui no Brasil. E aí, de um tempo para cá, eu estou me dedicando ao contrabaixo. Tem um contrabaixista norte-americano, afro-americano, o Alex Foley, que é excelente, tem sido a minha referência. O cara é um virtuoso assim, no contrabaixo, parece que o cara nasceu com o contrabaixo nas mãos. Mas as referências mais fortes que eu tenho ainda hoje, e aí falando de estética africana, é na capoeira, né? Meu pai foi um grande mestre de capoeira, então aqui em casa tem atabaque, tem ali pendurado, tem berimbau, tem cabaças aqui, então ainda é a minha grande referência, né? Eu digo que sou músico, mas sou um diletante, estou brincando, né? Mas tem um irmão que é músico mesmo e toca violino super bem, e eu estou ainda... não abandonei o violão, estou com o violão aqui, até aqui. Mas eu estou me dedicando mais ao contrabaixo para desenvolver alguns trabalhos. Eu tenho um irmão que é músico, que toca violino, e tem um outro que é cantor, ele canta rap desde os anos 80, os anos 90. Então, assim, eu creio que futuramente eu posso fazer um trabalho ligado ao hip hop, com instrumentos, né, clássicos, o violino e o contrabaixo, mas pegando sempre essa levada de música... A música pop mundial, né, é negra. Os negros ainda não dominam as gravadoras e os direitos autorais. A indústria, né? Mas o ritmo... Nos Estados Unidos, alguns dominam já, né? O Dr. Dre, alguns... Sim, nos Estados Unidos a gente já tem uma elite aí que, a duras penas, por muitas histórias tristes, né? Que se a gente for ler aí biografia do Miles Davis, do Tupac e de tantos outros, né? Hoje em dia a gente consegue ter nos Estados Unidos uma classe aí, uma geração
de produtores e de donos de gravadoras, de selos negros, né? Isso começa a mudar um pouco o mercado, isso é verdade. No Brasil, a gente teve um movimento nos anos 90 muito forte do rap, né? Teve uma guinada importante ali, né? Depois o rap acabou, enfim, entrando em outras relações, ainda está forte, mas Sim, aquilo que comprando aconteceu nos anos outros 90, discursos, né? Tem sim. esse livro aqui que eu gosto de fazer uma propaganda dele, Arte, Intelectualidade Periférica, Racionais, Deixa eu pôr mais da perto aqui. Marília Gessa, da antiga fundação, da extinta Fundação Palmares, que fala justamente sobre isso, sobre esse movimento, a força que o movimento hip hop teve no final dos anos. Na verdade, começa com os bailes blacks lá nos anos 70 e depois ganha uma força muito grande nos anos 80 e 90. E como essa galera fez escola, né? A gente vê aí hoje a importância que tem o Taíde DJ Rum, Racionais, RZO, aqui em Brasília mesmo, GOG, e depois outras expressões. E hoje em dia tem um outro estilo, né, de hip hop que não fala essa linguagem do protesto, da contestação social, do racismo, né? Fala mais uma linguagem da galera mais conformista que está a fim de falar sobre curtição. Nada contra, não é o que eu gosto e também não é o que eu trabalho em sala de aula. Eu trabalho muito com hip hop em sala de aula. É muito bacana, é uma identificação muito rápida de linguagem que se tem para falar sobre a questão do racismo, sobre a questão de problemas sociais, sobre a questão da violência contra a mulher, né? Usando a linguagem do hip hop. Eu até estava pensando em fazer um trabalho sobre necropolítica e as letras do hip hop. Eu desisti porque a maioria, né? É um discurso constante, né? Antes mesmo do conceito surgir, da necropolítica surgir como conceito, o discurso constante dos movimentos hip hop é a necropolítica, é extermínio do povo negro, né? É o epistemicídio e tantas. Tem as mazelas, os problemas, mas também tem, né, o romantismo, tem a esperança de que, poxa, e a gente pode mudar, né? Eu gosto muito, acho muito positiva a influência desses grupos, que hoje em dia não é o grupo que está na crista da onda do hip hop, mas que a maioria, ainda a galerinha hoje de 15, 16 anos, respeita muito e tem como referência bem bacana. Uhum. Beleza. Maravilha, Eliseu. Gostei muito da conversa, foi um prazer ouvi-lo. Se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar. Bem, o que eu queria dizer é, primeiro, agradecer pelo convite, né? A indicação foi da Adil, né? Agradecer tanto a Adil quanto o seu convite, sua paciência, que a gente já remarcou, né? E problemas que acontecem. E dizer que, por mais que esteja difícil esse período aí de pandemia, que a gente consiga manter a unidade, se comunicando, ainda que seja à distância, para manter a saúde mental e para manter a produção e o discurso também. Por mais que se tenha críticas de lives, se tenha críticas de... Mas se não fosse isso também, a gente estaria, principalmente, né, para quem trabalha nessa área de educação, a gente estaria sem se comunicar, sem principalmente quem não tem aí os grandes, né? Não pode lançar um PDF com larga distribuição, mas pelo menos se a gente conversar entre si, amadurecer ideias, começar a gerir conceitos e preocupações e fazer crítica desse momento político, que a gente também não pode estar achando que as coisas estão, que está tudo parado. As coisas não estão tão paradas assim. O extermínio contra a população negra,
aumentou muito durante esse período da pandemia. O genocídio contra a população indígena e o desmatamento aumentou assustadoramente nesse período da pandemia, e sem falar de outras mazelas, né, de outras violências. Então, assim, que a gente não perca esse ímpeto de estar comunicando, trocando ideias, porque as coisas continuam acontecendo, né? A gente está em casa, evitando sair, evitando ser vítima aí de mais uma estratégia dessa necropolítica, mas a gente não pode se calar. Então, assim, eu acho super positivo iniciativas como essa, Caio, e outros que têm acontecido, que eu tenho recebido convite e estou sempre prontamente a debater, para a gente não perder essa unidade. A gente não pode perder a unidade num momento tão crítico como esse. Beleza, estou de acordo e é isso que eu acho que eu tenho tentado fazer. Na verdade, eu comecei sem saber exatamente qual era a motivação, eu comecei essas conversas para produzir material para os alunos, né, para a gente, enfim, também não se sentir parado. E agora eu já estou numa fase de fazer amizades, criar novos laços, ouvir coisas diferentes e, enfim, foi muito bom ouvi-lo também, né? Mais um pesquisador importante da questão do pensamento de matriz africana, também com a elaboração estética. Acredito que esse registro aqui vai ficar também aí para fazer conexão com as outras falas, né, que já ficaram registradas aqui também. Você falou da Dilbênia, né? Tem também um abraço para ela. E então eu agradeço muito você ter aceito fazer essa conversa, né? E a todas e todos que assistiram também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.